Salmo de número 23. Salmo de número 23. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos ser um pouco misericordiosos, porque Deus é misericordioso. Salmo de número 23, e já está também no telão. Nós vamos fazer assim: eu vou ler um versículo e vocês em seguida leem o próximo. Depois eu leio, vocês leem, eu leio e vocês terminam. Ok? Amém? Amém. Então diz assim, Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, glorificado e exaltado seja o seu nome. Amém, aleluia. Porque a sua palavra ela é viva e ela é fiel. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. E nessa noite nós temos o prazer de estarmos em comunhão, em unidade, adorando o teu nome, glorificando a ti, clamando a ti, ouvindo a sua palavra, Senhor. Temos esse ambiente que a tua presença é real, que o Senhor está nesse lugar. Isso é certo para nós, por isso nós nos alegramos. E esse é o nosso prazer, Senhor, saber que tu estás conosco, que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor tem algo para ministrar ao nosso coração nessa noite. Por isso, Senhor, fala a nossa alma, Senhor. Fala a nossa alma, nós precisamos te ouvir, ó Deus. Nós precisamos ser tratados por ti. Amém, aleluia. Nós precisamos ser curados por ti, restaurados por ti, confortados por ti. Nós precisamos do bálsamo do Senhor para a nossa alma nessa noite. Por isso, ministra o nosso coração, Senhor. Ó Deus, que tudo que venha a ser feito conforme o seu agrado. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Não, eu acho que esse salmo, assim, eu acho que é o salmo mais querido. Creio eu, que se não é o texto mais conhecido da Bíblia, é um dos mais conhecidos. Você vê Bíblia aberta no Salmo 23, ou no Salmo 91 também coloca. Você vê o versículo nos carros: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As peças estão caindo do carro, mas está escrito lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nas casas, em muros, você vai em loja, está escrito, a pessoa fala o jargão. Então esse é um salmo extremamente conhecido porque é a expressão de Davi no cuidado de Deus. E esse salmo, ele foi escrito por Davi, é um salmo davídico, tem aproximadamente 73 salmos que foram escritos diretamente por Davi. E esse é um dos salmos que Davi, ele escreve. E Davi, ele tem uma boa visão. Por quê? Porque Davi era pastor de ovelhas mesmo. Ovelhas, aquele animalzinho. Então Davi, ele conhecia o que era uma ovelha e ele sabia qual era a função do pastor, porque era aquilo que ele fazia. E
quando ele vai expressar quem é Deus, ele usa a figura que ele conhece, porque nós precisamos expressar Deus aquilo que nós conhecemos dele. Tem pessoas que expressam Deus de uma forma que elas não conhecem. Jó, ele fala: eu te conhecia de uma forma de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então a visão de Jó mudou à medida que ele conheceu mais a Deus, e ele pôde falar de Deus de outra forma, de um outro tipo de relacionamento. E nessa passagem, Davi, ele nos dá alguns ensinos bíblicos com relação à pessoa de Deus e como nós devemos enxergar Deus e o que Deus faz em nossas vidas. E é isso que eu quero dividir com vocês nessa noite. Primeira coisa é que Davi, ele fala: o Senhor é o meu pastor. E quando ele usa a palavra Senhor, termo ali no hebraico, que eu não manjo quase nada, mas eu vou pesquisar, diz o nome de Deus, Yahvé ou Javé, Yahvé, não tem a pronúncia correta, o certo não se sabe exatamente qual que é, mas falando do Eterno, que seria o nome de Deus, o Eterno. Então Davi, ele utiliza nesse salmo o nome mais pessoal de Deus que tinha. Porque quando ele vai expressar quem é Deus para ele usa o nome mais pessoal de relacionamento. Não era um nome utilizado, porque o povo tinha medo de quebrar o mandamento de usar o nome de Deus em vão. Então não era utilizado, mas Davi, quando ele vai expressar quem é Deus e o que Deus faz, ele fala o Senhor, usando a expressão mais próxima de Deus, do relacionamento dele com Deus. Falando o Senhor é íntimo, e ele usa o termo meu, pastor. O Senhor é o meu pastor. Nos salmos eles têm a ideia de coletividade. Então a maioria dos salmos é: nós vamos te adorar, nós te adoramos na congregação, nós estamos juntos te louvando, nós te exaltamos. Mas nesse salmo Davi, ele traz para a pessoalidade. Ele fala: Deus é meu pastor. Ele é aquele que está comigo. Eu me relaciono com Ele. Ele fala da intimidade dele com Deus. Ele não buscou falar: o Senhor é o nosso pastor. Ele poderia falar assim, porque Deus o Senhor fala através do profeta: vocês são as minhas ovelhas. Mas ele fala: ele é meu, particularmente meu. Ele cuida de mim. Ele está comigo, ele me vigia, ele me guarda, ele vela por mim. Ele é o pastor que ele cuida pessoalmente de cada um de nós. Você não está desamparado. Quando você sai da porta para fora, você não está desamparado, porque o Senhor é o seu pastor. Amém. Quando você está em um local de dificuldade, você não está desamparado, porque Ele é o seu pastor. Amém. Nas suas dificuldades, na sua vida diária, Ele está com você, porque Ele é o seu pastor. Amém. Ele está cuidando de você. Ele cuida da igreja, Ele cuida da comunidade, mas Ele cuida de você. Amém. Particularmente de você. E aí você pode falar: Deus cuida de mim. Por quê? Porque o cuidado dele está comigo. E aí Davi, ele continua dizendo: nada me faltará. Essa versão ela é um pouco imprecisa na tradução, no sentido, não na literalidade, mas no sentido, porque a ideia é: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. De nada tenho falta. Ele está expressando assim, que se nós conhecemos a Deus, se nós nos relacionamos com Deus, isso é suficiente para a nossa vida. Nós temos tudo. Amém. Quem tem o Senhor na vida, cuidando dele, guardando como seu pastor, tem tudo. Tem a suficiência de todas as coisas. Tem o cuidado de tudo. Por quê? Porque o Senhor está
com Ele. O Senhor é aquele que Ele conhece, que Ele se relaciona. Então, as demais coisas, elas não faltam, porque o Senhor é supridor. Porque o Senhor é aquele que está. Por isso Ele fala, de nada eu tenho falta. Deus é tudo para mim. Deus é a suficiência da minha vida. Muitas vezes nós colocamos que falta alguma coisa. Nós, ontem na aula falamos sobre o descontentamento, que é a insatisfação. São as pessoas que elas não são satisfeitas. E a pessoa que ela é satisfeita, que ela é contente, como a Bíblia usa o termo, é aquela pessoa que entende que tudo veio de Deus. É o cuidado de Deus. É pouco, mas é de Deus. Amém. É muito, mas é de Deus. É Deus cuidando da minha vida. É Deus cuidando da minha casa. É Deus cuidando de tudo. Deus está provendo aquilo que eu necessito. Amém. O apóstolo Paulo, ele diz na palavra que nós lemos ontem, Filipenses 4, ele fala, eu sei estar abatido, sei ter abundância em todas as coisas, de todas as maneiras, eu estou instruído. Eu aprendi a viver em todas as formas da vida, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto a ter em abundância como a passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus cuida de tudo em todos os momentos. Na fartura, eu posso todas as coisas em Deus. Na fome também. Na abundância, eu posso em todas as coisas em Deus. Mas na escassez, na necessidade também. Porque Deus está comigo. Amém. Deus está cuidando de mim. Amém. Lembro que eu vi o documentário das irmãs do Fé Não Fingida. O documentário é do canal Poder de Deus. São algumas irmãs de círculo de oração que eles entrevistam. E uma das irmãs, ela falava que o que ela tinha de alimento de manhã e à noite, de almoço e janta, era água de coco. Era o alimento, era o almoço dela, água de coco, e a janta dela era água de coco. E aí um dia ela estava saindo da tarde da bênção, e ela falou, vou para casa jantar. E ela falou, quando eu cheguei em casa eu peguei aquele copo de água de coco, e eu levantei e agradeci a Deus por aquele alimento. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa extraordinária é o cuidado de Deus naquilo que Deus nos dá. Amém. Aquilo que Deus tem provido. Aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus tem sido abundante. Amém. Ele tem nos dado fôlego de vida. Ele tem nos dado força para andarmos, para falarmos, para conversarmos, para pensarmos. O Senhor tem cuidado de nós. Isso é providência de Deus para as nossas vidas. Amém. O Senhor tem nos dado o que vestirmos. O Senhor Jesus falou para os discípulos, vocês não fiquem preocupados com isso. Porque isso, o mundo está preocupado, mas o Pai de vocês cuida de você. Deus cuida de nós. Não fique preocupado com as suas necessidades. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. E aí ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. Deus nos leva a um local de descanso. É a ideia de que quem conhece a Deus, quem se relaciona com Deus, tem um local de descanso. Descansar é diferente de dormir. Tem gente que dorme e não descansa. Dá para você dormir com medicação. Você toma medicação, você dorme. Mas não quer dizer com isso que a pessoa ela descansou necessariamente. Porque o descanso é o alívio, seria, vou colocar nas minhas palavras, a paz da alma. A pessoa saber que Deus está cuidando de tudo. Então, quem anda com Deus encontra um local para descansar. Amém. Para descansar dos seus problemas. Jesus falou, venha a mim, quem estiver cansado e sobrecarregado, porque eu vou trazer alívio. E aí ele fala, você toma o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Às vezes no desejo da
ela ter, ela querer fazer ser, ela se sobrecarrega, assim como Marta. E Jesus teve que falar para ela: Marta, Marta, você está fadigada, você está se cansando demais com as coisas da vida, mas uma é necessária, é estar em minha presença. E Maria escolheu uma boa parte. O que você recebe estando em Jesus é o descanso para a sua alma. É a paz de saber que Ele cuida de você. É a paz de saber que Ele está cuidando do seu lar, da sua casa, que Ele está cuidando do seu futuro. Você não precisa se preocupar com o seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos de Deus. Ele cuida. É você saber que Deus está cuidando de tudo. Deus está se movendo. Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Profeta Isaías, ele fala: alguém conheceu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que o amam? É você saber que enquanto você está descansando, Deus está cuidando. Deus está trabalhando. Deus não fez um descanso para nós ficarmos desesperados, pensando: meu Deus, em boleto, semana que vem, e a correria, o serviço, e isso aqui Deus fez para você descansar nele e saber que Ele vai prover. Que se faltar os recursos, Deus manda corvos, Deus manda anjo, Deus manda pessoas, Deus move os céus. Deus faz, porque Ele é Deus e Ele cuida. Amém. Ele cuida. A palavra de Deus nos mostra o cuidado de Deus com o seu povo. Aleluia. Passou 2000 anos, você vê aí a questão da guerra, não pode falar muito, senão acho que o vídeo cai no YouTube. Mas a guerra que está tendo, e Deus está cuidando do povo, porque Ele fez uma promessa que cuidaria do povo. Quanto mais da sua igreja, que Ele comprou com o sangue de Cristo. Amém. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Aleluia. Então descanse em Deus. É um exercício. Coloca assim, um exercício. Coloca na agenda. Descansar em Deus. Lembrar todo dia, descansar em Deus. Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar aquilo, eu tenho que... O Salmo diz que é inútil você ficar trabalhando, você comer o pão de dores, enquanto o Senhor dá os seus, enquanto eles dormem. Porque os seus, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que pertencem a Deus confiam nele. Não ficam desesperados. Não ficam correndo atrás de vento, mas sabem, Deus está provendo. Amém. Deus está cuidando. Deus está se movendo. Deus está agindo. De alguma forma eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou me relacionando com o pastor. Eu estou vivendo para a glória de Deus. Então Ele está cuidando de mim. Eu vou descansar nele. E Ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele nos leva para uma fonte de refrigério. Ele nos leva até Cristo. A fonte de refrigério para a nossa alma. É o que nós precisamos. O Senhor, Ele nos guia pelos caminhos da justiça, mas Ele leva a nossa alma para um local de deleite, um local de prazer. As coisas de Deus começam a perder o sentido de ritual. Não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Eu vou ler a Bíblia por quê? Porque está combinado. Eu jurei lá na igreja, quando eu levantei a mão, que eu ia ler no ano. Então está tudo certo. Não. Eu vou orar por quê? Porque se eu orar, Deus vai me dar. Mas Deus não é o seu pastor, então nada vai te faltar. Ele vai cuidar de você. Então você não precisa pedir para Ele: não, Deus me dá, porque se eu não pedir, Ele não vai me dar. Não é essa a ideia da oração. A oração é relacional com Deus. E as coisas param de perder o sentido de obrigação. E elas se tornam um prazer. Amém. O salmista, no Salmo 119, ele não diz: nossa, que lei difícil. Nossa, a lei de Deus é um peso. Como tem crente que fala: não, a lei é uma cruz, porque a lei é isso. O apóstolo Paulo diz que a lei é boa, ela é perfeita, porque foi Deus que deu. Deus não dá coisa errada, não, irmão. Deus dá aquilo que tem de melhor. Amém. Só que a palavra, ela diz: como eu amo a sua lei. Ela é mais doce no meu paladar do que o mel.
O salmista estava lendo lá Êxodo, lendo Levítico, a genealogia, fulano de Herô, ciclano de Herô, Beltrano, ele fala, que maravilhoso isso. Isso é um prazer da minha alma, porque é a palavra de Deus. É aquilo que Deus mostra para nós. É assim que Deus nos ensina. E o cristão tem que olhar a palavra de Deus assim, porque senão ele vai viver com peso nas costas que Deus não colocou. Deus quer trazer alívio, Deus quer trazer descanso para a sua alma, para a minha alma nessa noite. Ele quer mostrar que é prazeroso a vida com Ele. Não tem nada melhor do que viver com Ele. Ele te leva ao local de refrigério. Ele te leva ao local que você começa a ver as coisas do reino dele, você se admira, e você se alegra, e você tem prazer, e você dá risada, e você chora, e você se quebranta, e todo aquele mesclar de emoções, mas sabe, Deus está comigo, Deus cuida de mim, Ele tem mostrado a sua bondade, a sua fidelidade para comigo. Falei caminhante, eu estava lendo Gênesis, aí eu lendo Jacó, Raquel, que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, e aí Gênesis 30 diz lá que Raquel vende Jacó por mandrágora. Fala, se você me der mandrágora, você pode ficar com meu marido. Mais ou menos assim, eu falei, é umas ironias da vida. Aí eu começo a dar risada, aí tem hora que eu choro, mas eu falo, a palavra de Deus, ela está me ensinando. Ela está me ensinando, isso é prazer, isso é uma fonte. Isso tudo leva a Cristo, que é a principal fonte da vida. Quem tem Cristo tem tudo. Amém. Tem o refrigério da alma, tem a paz na alma, tem tudo, tem a completude de Deus, é tudo de Deus. Cristo, como Paulo expressa em Colossenses, que em Cristo está toda a plenitude da divindade, corporealmente. E quando Paulo ele expressa sobre Cristo, ele fala a rocha espiritual da qual saiu a água. O povo do Egito, ele fala, essa rocha era Cristo. A rocha que deu água era Cristo. E a rocha que nos dá a água da vida é Cristo. Amém. Que refrigera o nosso ser. Que tira toda a angústia. Que tira toda a preocupação, todos os desesperos, todo o medo, toda a incerteza. Amém. Às vezes, nas conversas, já me perguntam, você tem medo do futuro? Eu não sei mesmo, não sei se eu vou estar vivo amanhã, como é que eu vou ter medo do futuro? Mas mesmo que eu pudesse saber o meu futuro, eu não iria querer saber. Porque eu confio em Deus. Amém. Ele cuida de mim. Ele não cuidará de mim amanhã, Ele cuida de mim a cada dia. Eu vivo, eu experimento diariamente o cuidado e a bondade de Deus. Eu experimento a fidelidade do Senhor. Amém. Isso é refrigério para a minha alma. Isso é refrigério para o meu ser. Saber que Deus está cuidando de mim. Diz o texto, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas da justiça é o caminho reto. Porque na época do salmista, onde ele vivia, no Oriente Médio, tem muitos vales e montanhas. Então o caminho ele não é reto. Ele tem as ondulações, as curvas, enfim, tem os seus desafios, suas inflexões, os altos e baixos, tem os seus momentos. Mas ele fala, Deus nos guia por um caminho reto. Amém. Aquele que confia no Senhor tem um caminho reto, aplanado, porque o Senhor cuida. Não vai ter pedra de tropeço, não vai ter essas ondulações, porque é o caminho que o Senhor preparou para nós andarmos. É o caminho que o Senhor preparou para você andarmos. É um caminho perfeito. A palavra diz, o caminho de Deus é perfeito. Amém. E Deus, Ele prepara o caminho perfeito para quem é ovelha. Amém. Para nós que somos ovelhas do seu pasto. Ele prepara um caminho perfeito de justiça. Aleluia. Amém, meu Deus. E aí, mas por que Deus
faz isso. Ele diz, por amor do seu nome. Não é porque você e eu merecemos, não é porque nós fazemos por merecer, é porque Ele ama o seu nome, para a glória do seu nome. Porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é puro, porque Ele é imutável, porque Ele é inerrante, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele prepara um caminho reto para eu e você andarmos. Deus vai tirar esses altos e baixos da sua vida. Deus vai tirar essas inflexões, esses momentos, não, é muito grande, não, é muito para baixo. Deus vai colocar um caminho reto na sua vida. Deus vai colocar um caminho reto para você caminhar, porque Ele é bom. A certeza disso é porque Ele é bom. Por amor ao seu nome, Ele não faz isso por causa que nós merecemos, mas é por causa dEle. É por quem Ele é. Saber que Deus faz as coisas não é porque nós merecemos. Não é porque nós somos bons, perfeitos, mas porque Ele é bom. Porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos ama. A bondade de Deus. E aí Ele diz, verso 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O ainda que eu andasse pode ser colocado como ainda que eu ande, ou quando eu andar, ou mesmo que eu ande. Ele não, é porque ele não coloca uma dúvida de talvez eu ande, mas é uma certeza, mesmo que eu ande, eu não tenho. Então é saber que nós passaremos por momentos difíceis, nós passaremos por vales, mas nós não precisamos temer. Amém. Nós não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. Porque Ele está com você. Vira para os outros lados e diga: o Senhor está com você. Por isso você não precisa temer. Por isso você não precisa ter dúvida. Por isso você não precisa ter incerteza. O vale à sombra da morte é um local de extremo risco. Está falando um local que está extremamente exposto. É mais ou menos um local onde a pessoa pode ser atingida de qualquer lado. Estou fazendo uma brincadeira, não vou fazer não. Mas é um local, assim, muito difícil. Pode vir tiro para todo lado, assim. Acho que vocês entenderam a referência, que local que é, né? Esse local aí. Que pode vir, é um local que você está no meio de uma confusão. Mas nesse meio, a ovelha, ela nem teme, ela nem tem medo. Porque o Senhor está com ela. Amém. É você saber que você pode estar em um local difícil. A sombra da morte, eu estou quase desfalecendo. A minha vida está quase se esvaindo de mim. Ela está indo embora de mim. Mas mesmo assim eu não tenho medo, porque Deus está comigo. Amém. Porque Ele está comigo. É você saber que Deus não te abandona nos piores momentos da sua vida. Deus não te abandona nos momentos de decisões difíceis. Ele não te abandona. O Senhor não te abandona mesmo em riscos. O Senhor não te abandona. Ele está com você. Amém. Ele está com você. Teve um pai da igreja falecido. Pai da igreja é aqueles que viveram depois dos apóstolos. Eram chamados os pais da igreja, os pais apostólicos, chamado Inácio. E ele foi preso e ele ia ser levado para o Coliseu para ser comido pelos leões. E no caminho até lá, com a caravana, os irmãos da igreja se reuniram para fazer algo muito evangélico, que era tirar ele de lá, da caravana, brigar, matar os soldados e tirar ele de lá. Dar uma fuga, algo muito evangélico. Muito evangélico. Fazer uma fuga. E quando eles fizeram isso, que eles foram soltar e falaram: vamos embora, ele falou: não, vocês são do maligno. Vocês são de Satanás. Ele falou: se Deus se agradar de que eu seja moído pelos leões, pelo dente dos leões, que assim seja, porque eu sou trigo na seara do Senhor. E aí tem a foto, tem um livro ali, os pais apostólicos
que ele está de joelho e os leões estão vindo em cima dele. E ele morre comido pelos leões. Mas você não vê medo. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Momento difícil. Como Paulo, quando ele olha e sabe, ele fala para Timóteo: eu já estou sendo oferecido como sacrifício de adoração a Deus. Em 2 Timóteo 4, revelação que ele fala. Porque o tempo da minha partida está próximo, eu já estou à porta da morte. Mas você não vê Paulo falando: eu estou com medo. Eu estou com medo, por quê? Porque eu sou ovelha. Amém. Então o Senhor, ele tira o medo. A palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo, ele traz consigo a pena ou a condenação. E quem tem medo não foi aperfeiçoado em amor. É uma orientação muito séria. A pessoa que ela tem medo de perder a própria vida por causa de Cristo é porque ela não entendeu quem Cristo é. E ela não entendeu o que Ele fez, o que Ele faz por ela. E por isso ela teme, porque ela não sabe a segurança da sua vida. Mas quem está em Cristo sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. E ninguém tira das mãos dele. Ele disse: eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Jesus, quando ele está orando, ele fala: os que o Senhor me deu eu não perdi nenhum, eles estão nas minhas mãos. Estar nas mãos do Senhor é estar num local bem seguro. Um pregador, ele chegou para uma irmã bem antigo, dos puritanos, e ele foi falar com ela porque ele gostava de falar com as pessoas quando estava à beira da morte. Um hábito bem estranho, mas cada um com seus hábitos. E aí ele queria saber se a pessoa estava segura da sua fé, se ela estava firme na sua fé. E ele chegou para essa pessoa e falou o seguinte: olha, você está segura da sua salvação, segura da sua fé? Não, estou sim firme na minha fé. Mas e se acontecer no último instante de você sair das mãos de Jesus, você escapar assim pelos dedos? A irmã falou: não tem como eu escapar das mãos de Jesus, porque eu sou um dos dedos na mão de Jesus, eu sou o corpo de Cristo. Então não tem como eu escapar das mãos dele. Eu estou segura nele. Quem está em Cristo tem segurança. E no dia mau, o Senhor cuida de você. E no dia da adversidade, o Senhor cuida de você. E no dia da dificuldade, o Senhor cuida de você. E pode levantar inferno, o Senhor cuida de você. Pode levantar adversário, o Senhor cuida de você. Pode levantar inimigo, o Senhor cuida de você. E pode levantar o mundo, o Senhor cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Deus cuida de cada um de nós. Isso tira o medo, e você sabe, eu não temo em andar em lugares que possa correr esse risco, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me batem. Está escrito? Não. Minha versão está escrito consolam. Porque o cajado ele era usado para orientar, porque a ovelha ela é um animal que ela anda meio errante, é fácil para ela eu vou usar o termo desviar, tá? Desviar, ela sair do caminho, é fácil ela se perder, é fácil ela ser enganada, mas o pastor ele usa o cajado para guiar ela pelo caminho certo. Glória a Deus. Às vezes a ovelha ela cai no precipício e ela fica presa entre as pedras, aí o pastor ele usa o cajado para puxar, porque o cajado tinha aquela curva para enganchar e puxar a ovelha. E às vezes a ovelha era meio teimosinha. Aí o pastor pegava o cajado nas pernas da ovelha e pegava a ovelha nas costas e carregava a ovelha. Então tem um momento que o Senhor ele usa o cajado para te guiar, para falar: é por esse caminho aqui. É por esse caminho. Mas eu estou sendo arrastado pelas coisas da vida. As coisas estão me arrastando. Não, é Deus que está colocando o cajado e falando: é por aqui. Por esse caminho, é isso mesmo. Ah, mas é mais sofrido, mas é assim mesmo. Caminhando eu vou para Canaã, cantando e dando glória a Deus.
Porque o Senhor está guiando você. Ele está endireitando os seus passos. Ele está evitando que você se desvie, que você se perca, que você procure algo que não é aquilo que Ele tem para você. Algo que Ele tem para você que é algo maravilhoso. Que é o melhor. Às vezes você vai acabar caindo no sentido de ficar preso, ver se sem sair do Senhor. Ele vai usar o mesmo cajado, Ele vai te puxar e falar: eu vou te tirar desse local. E o Senhor vai te resgatar. Assim como o Senhor tirou Pedro quando ele estava se afundando, ele grita: Senhor, salva-me. E o Senhor só estende a mão e levanta. O Senhor não fala para isso: falta de fé, pode afogar, você vai me negar, então eu vou me livrar de você antes, porque Pedro é ovelha. Ovelha erra, mas é ovelha. Ovelha passa dificuldade, mas é ovelha. Ovelha às vezes não é compreendido, mas é ovelha. Amém. É do pasto do Senhor, é da parte do Senhor, é do rebanho do Senhor. Amém. Ele cuida, Ele levanta. Ele não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. No momento da adversidade que você se ver preso em um abismo, você pode clamar a Jesus, ao Senhor. Ele vai estender as mãos. Ele vai te resgatar. Ele vai te trazer para junto de si. E às vezes vai ter hora que Ele vai olhar, você está sendo muito inconstante. Assim, Ele vai pegar e dar umas nas pernas para dar uma resolvida. Aí você vai ficar tudo dolorido, mas Ele vai te carregar. Ele vai te levar. Ele não vai te largar, arrebentar as pernas, não. Fica aí largado. Eu vou indo, depois você recupera e vem atrás correndo. Ele te leva nas costas. Ele te carrega no colo. Ele fala: não, eu vou te levar, eu vou te ensinar a como é andar comigo. É o cuidado do Senhor. Sua vara e o seu cajado me trazem consolo. Tudo isso consola a minha alma de saber: Deus está cuidando de mim. O que eu estou passando não é por acaso. Deus está cuidando de mim. As dificuldades, ou as alegrias, ou as tristezas, ou o júbilo, ou a festa, ou o luto, é o cuidado de Deus para comigo. Ele quer me ensinar alguma coisa. Ele quer tratar com a minha alma. Ele quer renovar o meu ser. Ele quer edificar a minha fé. Ele quer transformar-me. Ele quer me fazer ser alguém melhor. Ele quer me levar para um caminho de justiça. Então eu confio nele. Isso me traz consolo de saber: eu não estou passando isso por acaso. Não é uma coincidência da vida, é a mão de Deus. As situações que eu passo na minha vida não são coincidência, é a mão de Deus. É a mão de Deus me guiando. Tempo de espera, tempo de colheita, é a mão de Deus. Para cada um dos tempos é o trabalhar de Deus. E isso consola a minha alma. Isso tira de mim o medo, tira de mim a preocupação. Porque eu não pertenço a mim, eu pertenço a Ele. Aleluia. Eu sou dele e Ele é meu. Aleluia. Isso traz consolo. Diz o texto: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui o salmista ele já muda a figura que ele está usando, porque ele já não consegue mais expressar no salmo continuar usando a ovelha para expressar o que ele vai falar. Então ele fala: Deus, ele me coloca em um local onde estão muitos inimigos, mas ele prepara um banquete para mim. Aí você sabe, Deus tem uma mesa farta e Ele te coloca lá. Ele preparou para vocês. Ele preparou para eu estar lá, para nós estarmos lá. Uma mesa perante mim. E aí ele diz: na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice faz transbordar. Ou meu cálice transborda. Deus me honra. Porque a unção com óleo na cabeça representava honra.
para um convidado. Convidado, quando ele vinha de lugares distantes. Era um ambiente deserto, caminhada, não tinha Uber, não tinha caminhada. Então a pessoa chegava suja, chegava com mau cheiro, não tinha desodorante, não tinha alimentação. Então o que eles faziam para melhorar a coisa? Falavam, não dá para só ficar desse jeito, é difícil, né? Perdemos o apetite. Então vamos ungir com óleo. Falando brincando, mas era assim. Eu quero honrar essa pessoa, então eu vou ungir com óleo. E ele usa a expressão de uma abundância de óleo, quando ele fala, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Então faça algo abundante. Deus nos honra com abundância. Amém. Nós honramos a Deus, nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, mas Deus honra os seus. Amém. Deus honra os seus com abundância. Amém. Deus honra muito. Deus falou, eu vou preparar os inimigos, coloca os inimigos. Quem são os inimigos do André? Enche a mesa. E aí ele fala, eu vou honrar o André na frente de todos eles. Eu vou ungí-lo com óleo. É você saber que Deus vai te honrar. Amém. Deus vai te colocar em posição de honra. Por quê? Porque Ele é o seu pastor. Amém. Não é porque você merece, reforçando, não é porque você é bom, mas porque Ele é o seu pastor. Amém. Aí Ele vai te colocar num local que, por assim dizer, seria um local de risco. Mas naquele local de risco Ele vai mostrar honra diante das pessoas, diante dos adversários. O Senhor vai te honrar. Aonde você estiver, onde você está. Mas tem adversários, o Senhor vai te honrar naquele local. Ele vai mostrar que Ele é grande na sua vida. Ele vai mostrar que Ele é com você. Ele vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Saiba disso. Saiba disso. Ele vai mostrar a grandiosidade dele. Ele vai mostrar o poder dele. Porque o salmista ele não podia se auto-ungir, me unge, mas ele fala o Senhor, ó, unges, ele está falando do Senhor, o Senhor unge a minha cabeça, o Senhor está me honrando. E tem gente que Deus vai mudar a desgraça para a honra, Deus vai mudar as coisas, Deus já está mudando as situações, Deus já está colocando nomes na boca de pessoas para que você seja honrado. Diante da sua vizinhança, pessoas que se levantaram, o Senhor vai começar a te honrar e a pessoa vai ver que você tem Deus na vida. Ela vai querer conhecer o seu Deus, ela vai querer conhecer e andar com o seu Deus, porque o seu Deus vai te honrar. Glória a Deus. E aí ele diz, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele coloca certeza, certamente, com certeza. Com certeza. É algo que você não precisa ter dúvida no seu coração. Mas será que o Salmo 23, não, certamente é certeza de que Deus vai fazer isso. Amém. É certeza de que tudo isso que está escrito vai se cumprir. É certeza de que tudo isso que Ele está falando vai acontecer na minha vida. É certeza, por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me falta, Ele supre todas as coisas. Certamente que há bondade e a misericórdia. Bondade é aquilo que Deus manifesta para todos. Para os ímpios, para os crentes, para o justo, para o injusto, para o bom, para o mal. Porque a palavra diz que o sol nasce e põe para o justo e injusto. O injusto colhe, planta e colhe. Então é a bondade de Deus que ela é manifesta a toda a criação. Só que essa segunda palavra, misericórdia, seria, dependendo da sua versão bíblica, pode estar escrito assim, a sua fidelidade. Um outro termo, por quê? Porque quando ele fala misericórdia, ele está falando do amor imutável de Deus. Amor que não erra de Deus. É uma expressão que não, como não dá para traduzir precisamente.
Porque é algo muito intenso de Deus e isso Ele manifesta para os seus filhos. É para mim, é para você. Amém. Não é só a bondade, mas é a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é para a sua vida, é para a sua casa, é para a sua família, é para aqueles que te cercam. A misericórdia de Deus, ela vai se manifestar em você. Elas me seguirão. Me seguir pode também ser colocado como me perseguir. A bondade e a misericórdia de Deus vão me perseguindo. Você sai correndo, a misericórdia e a bondade de Deus vão atrás. É o sentido que aquilo todos os dias vai te acompanhar. Amém. Vai estar com você. A bondade e a misericórdia de Deus. Isso não vai te abandonar. Você não precisa temer, não, mas será que Deus vai ter misericórdia de mim? Ele vai, porque a palavra diz que elas vão te seguir, elas vão te perseguir, elas vão estar com você todos os dias. Amém. Todos os dias, enquanto você viver, respirar, a misericórdia e a bondade de Deus vai se manifestar na sua vida. A bondade e a misericórdia de Deus vai se manifestar na nossa vida, na igreja, no povo de Deus. Vai se manifestar na nossa casa. Aquela mulher, quando ela chega diante de Jesus, ela fala: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente. Ela foi buscar pela filha, pela casa dela. Ela não foi buscar por ela, mas ela pede para que o Senhor tenha misericórdia dela, porque aquilo afetava ela. E o Senhor fala: por misericórdia a você, então eu vou agir na sua casa. É você saber que por misericórdia a você, Deus vai agir no seu local de trabalho. Por misericórdia a você, Deus vai agir na sua vizinhança. Por misericórdia a você, Deus vai agir na sua casa. Por misericórdia a você, Deus vai agir nos locais em que você estiver. Por misericórdia a você, porque o Senhor ama você, porque você é ovelha do Senhor e Ele é o seu pastor. Ele vai mostrar misericórdia. E elas vão me seguir todos os dias da minha vida. Não vai ter um dia que Deus vai olhar: não, cansei do André. Às vezes eu falo com Deus, eu falo: Senhor, o Senhor tem muita paciência. Porque lembro algumas coisas assim que eu fiz, que eu falo: olha, era para eu ter partido umas 20 vezes, já voltado não, mas ter partido. Lembro que da igreja lá de cima tinha um ferrinho lá da corrimão, eu andava em cima. Tinha escada lá, eu andava em cima, ficava andando em cima. Eu olhava, depois de um tempo, quando eu entendi, eu falei: nossa, eu era muito doido. Mas a misericórdia de Deus, ela nos atinge. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. É a bondade e a misericórdia de Deus. Situações que você talvez já viveu e que você fala: era para eu ter ido. Era para eu ter botado, não era nem 5 palmos da terra, lá no centro mesmo da terra. Já de tanto. Mas a misericórdia de Deus se manifestou sobre a sua vida. Amém. Se você está de pé, é a bondade. Amém. Se nós estamos aqui na igreja, a bondade e a misericórdia de Deus que foi mostrado para nós na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus. Amém. Porque aquele sacrifício perfeito é que nos trouxe para Deus e que manifestou para nós essa abundante graça de Deus. Certamente a bondade me seguirá todos os dias. Enquanto eu habitar nessa terra, enquanto eu viver aqui, eu sei que isso estará comigo. Eu sei que o Senhor não vai tirar ela de mim. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar da sua bondade e da sua misericórdia. Aleluia a Deus. E, para terminar, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui é um ponto. Pode ser que ele está falando da eternidade. Pode ser que ele coloca depois de todos os dias da vida. Pode ser que ele está falando do templo. Templo assim, do tabernáculo. Pode ser. Mas ele fala: eu vou estar na presença de Deus. Amém. Todos os dias da minha vida. Amém. Aqui nessa terra, na eternidade, eu vou estar com o Senhor. Amém. Não vou estar com o adversário, eu vou estar com o Senhor. Aleluia. Eu vou estar na presença do Senhor. Amém. Eu vou habitar. O termo habitar
fazer morada. Eu vou morar na casa do Senhor, na presença do Senhor, na habitação onde o Senhor está, eu vou estar com Ele. Que é a promessa de Jesus para os discípulos. Eu vou preparar para vocês lugar ou morada. Então é você saber que você tem um local em Deus. Amém. Para sempre. Ezequiel, ele termina a sua profecia no capítulo 48. 40 a 48 ele vai relatando o templo. Novo templo. Quando ele chega no final, ele está lá escrito. E ali estará escrito: o Senhor está ali. É o local onde Deus habita, onde os povos dele estarão. O Senhor está com eles. Então é saber, Deus está comigo e eu estou com Ele. Amém. E eu habito com Ele. Como o salmista no Salmo 91 diz: a sombra de tuas asas eu me abrigo. Eu tenho um local de descanso. Eu tenho um local de habitação. Aleluia, Deus. É enxergar Deus como um local seguro, que você pode descansar e fazer morada. Obrigado, Deus. Então, para terminar, é falar que tudo isso acontece porque o Senhor é o nosso pastor. Amém. Porque nós somos ovelhas na mão do Senhor. Amém? Se coloque em pé, feche seus olhos.